Ouça agora mais uma mensagem da Palavra de Deus com o pastor Onésimo Mesquita. Olá, meu muito bom dia para você, homem de Deus, serva do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita satisfação que nós despertamos para mais um dia de serviço ao Senhor, do jeito que a palavra do Senhor nos diz, que esse é um dia que o Senhor fez e por isso nós estamos alegres. É com muita alegria que eu quero compartilhar com você no início desse dia, ou no meio, ou no final, não importa a hora que você esteja ouvindo esta mensagem eu espero que seja edificante para a sua vida, que seja transformadora para o seu coração, que aquilo que o Senhor, que é Deus sobre toda a terra, quer te direcionar, deseja te ensinar, você possa absorver dentro do seu coração, dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero então chamar a sua atenção para um texto muito importante da palavra do Senhor, o texto de Gálatas, capítulo 5 e verso 25, um texto que ao longo dos tempos eu tenho observado como ele tem sido uma força muito grande de meditação, de reflexão e de direção espiritual naqueles momentos mais difíceis da minha vida, onde eu preciso de uma orientação do Senhor, onde eu olho para os lados e não percebo alguém que tem uma palavra, não percebo as situações mudando, eu não percebo nenhum câmbio na direção a qual eu estou caminhando. Então é para esse texto da palavra do Senhor, reconhecendo que a palavra de Deus ela é a norma, ela é a direção máxima para nós. Não há outro lugar a qual eu possa ouvir algo tão seguro, tão profundo, tão cheio de expectativa de mudança como a palavra do Senhor. Então, é brotando do solo da autoridade das Escrituras, que eu quero que você então ouça a voz do Espírito. A voz do Espírito vem até nós na segurança da sua própria palavra, que é espada em suas mãos. O texto de Gálatas 5:25 nos diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. No contexto em que o apóstolo escreve esta mensagem, a igreja fundada na Galácia passava por grandes desafios de ordem comportamental, moral e litúrgica. Havia então pessoas querendo retornar à lei de Moisés com práticas do judaísmo já vencido pela verdade do evangelho em seus corações. Haviam ali então comportamentos que não condiziam mais com a verdade do evangelho, a qual Paulo transmitira com tanta força. Havia dentre os Gálatas até mesmo pessoas que estavam afastando-se da graça de Deus. Era necessário então uma intervenção paulina, uma carta bem escrita, um documento deixado para que eles pudessem se conduzir, para que eles pudessem entender aquilo que o Senhor estava de fato para fazer em suas vidas, e também requeria que eles, uma vez que eles entregaram sua vida a Cristo, já não podiam mais viver de qualquer forma. Meu amado irmão, é interessante como para todas as situações de nossa vida, quer sejam elas de ordem moral, comportamental, quer sejam elas sentimental, quer seja no nosso trabalho, a nossa busca pela prosperidade que tanto queremos, a nossa sensação de realização dentro do ambiente mais próximo a qual trabalhamos. Deus, Ele, como o Criador de todas as coisas, aquele que criou os contextos pela qual podemos viver, aquele que criou o nosso coração, pela qual nós podemos expressar a imagem de Deus, a qual Ele mesmo nos deu. Ele conhece cada estrutura do nosso ser. Não como alguém que analisa um manual, mas pela visão daquele que é o dono, o Criador do manual. Ele quer falar conosco, Ele quer dirigir os nossos passos, Ele quer trazer ao nosso coração esta palavra absoluta de direção para as nossas vidas. E onde nós iremos encontrar uma palavra dessa? Na sabedoria do mundo não há, porque o mundo e a sua sabedoria foi repudiar a Cristo, renunciou à verdade do Evangelho e o crucificou. Na religião humana não se encontra nada de bom na religião humana, a não ser a sabedoria falida de seres humanos que pensam que pode se reconectar com Deus pela sua própria força. A prova disso é que o próprio judaísmo rejeita Cristo e o crucifica. Não esqueçamos que foram os fariseus e mestres da religião de Israel que pediram a crucificação do Senhor.
Onde encontraremos esta sabedoria, esta direção para os dias tão turbulentos e caóticos e negros a qual estamos vivendo? A resposta do apóstolo Paulo para o caos da Galácia foi que eles olhassem para si, não a partir do homem caído, mas a partir do homem renascido em Cristo, aquele que agora vive pelo Espírito. Na carta aos Efésios, ele já havia dito: vós estáis mortos em pecados, em delitos. Andávamos sob a direção do príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, mas ele disse que ele nos vivificou. É esta experiência de vivificação que o apóstolo Paulo está trazendo ao nosso coração. A experiência real de quem outrora, longe do Evangelho, não pensava em nada, a não ser em si e nas coisas deste mundo. Mas agora, sensível para o Espírito, ele renasce novamente. Aquilo que ele disse a Nicodemos, o nascer de novo, que foi operado em nós pelo Espírito, mediante a instrumentalidade poderosa da pregação do Evangelho do nosso Senhor. O apóstolo então diz: se vivemos pelo Espírito, então, isso quer dizer, uma vez que você está vivo pelo Espírito, ele te deu vida e você agora vive. Você não precisa mais ouvir as direções do mundo. Você não precisa mais dar ouvidos àquilo que o mundo diz ou à sabedoria mundana. Não. Você para agora tudo e diz: eu ouço a mesma voz que me deu vida. Eu ouvirei a voz do Espírito Santo, a voz do meu Senhor e guia, aquele que é o Paráclito, o Conselheiro, o Consolador, o Mestre das almas. Eu sigo a voz do Espírito de Deus. Se vivemos pelo Espírito, diz Paulo, andemos também sob a direção do Espírito. E que direção é essa? É o guiar pela palavra, é o inflamar os nossos corações, é trazer para cada aspecto da nossa vida uma direção particular, que já está sobre a orientação clara da verdade do Evangelho. Iniciamos um ano, o ano de 2023, com essa pegada. Precisamos de direções. E você, servo de Deus, e você, mulher de Deus, serva do Senhor, você, meu amigo, que faz tempo que não ouve a voz de Deus, eu quero dizer, e eu te digo, com toda a autoridade que eu possuo diante da palavra, o Senhor já tem falado nas Escrituras Sagradas. Já está lá aquilo que Deus quer te dizer. Olha para este manual com o olhar do Espírito, absorve as letras sagradas, internaliza em teu coração, como disse o salmista também, naquele grande salmo que diz que escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Internaliza, medita, porque cada aspecto da tua vida, ela vai ser tocada pela palavra de Deus. A direção do Espírito para nós vem através do absorver desta palavra, do meditar na palavra, do internalizar o Evangelho. E aí sim, quando o nosso coração estiver totalmente ali, o rodapé, o alicerce firmado na palavra, o Espírito soprará, iluminações do Espírito Santo virão ao nosso coração, saberemos como entrar, como sair, o que fazer, o que deixar de fazer, e principalmente, para aqueles que não conseguem ouvir Deus, você deve se perguntar agora: há algo em minha vida que precisa ser removido? Há algum impedimento, alguma impressão do Espírito que Ele quer trabalhar em mim? Será que eu estou entristecendo o Espírito Santo com palavras iradas? Será que eu estou resistindo ao Espírito quando eu demonstro desobediência? Podemos acrescentar: será que você, será que eu não estamos apagando o Espírito com considerações sobre
doutrinas erradas. Isto é algo que me ajuda, toda vez que eu penso nisso, a dar o próximo passo, seguindo o Espírito Santo. Será que há algo em mim que precisa hoje ser arrancado para que eu o ouça? Nós sabemos que o fruto do Espírito, o amor, o gozo, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. O Espírito de Deus, ele gera, ele distribui esses frutos em nós. Nós sabemos disso. Eles são indicadores desse monitoramento espiritual. Assim, uma vez que eu percebo que eu estou andando no Espírito e eu careço delas, quando eu percebo que me falta estes frutos espirituais, eu preciso reconsiderar. Há algo em minha vida que não me deixa andar no Espírito, que cada aspecto da minha vida seja tocado. Seja paciente, espere. Você precisa se mover, mas espere o guiar de Deus. Pare para orar e diga a si mesmo: há algo em mim, Senhor, que impede este ouvir da tua voz. Não se apresse com as vozes do mundo. Não se mova, não se demova do lugar que você está, a não ser sob a direção do Espírito Santo de Deus. Espere que o Espírito o mova, o impulsione, o dirija. Abraão esperou pelo filho prometido. Moisés esperou 40 anos naquele deserto. Jesus esperou 30 anos antes de começar seu ministério. Deus, ele inclui certas temporadas no seu plano. Às vezes o inverno é necessário para que a terra dê fruto. O tempo é necessário para esse desenvolvimento, para esse cultivo. Um discípulo, ele espera o mover de Deus. Não se mova, não se impulsione, não se dirija a nada, ouça Deus. Porque se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Deus quer, de maneira profunda, dirigir sua vida. E você que ouviu esta palavra, onde você estiver, me permita orar por você. Eu não tenho um acesso maior que o seu à presença de Deus. O que faremos agora é, sob a orientação do Senhor, orar uns pelos outros. Senhor, que esta pessoa que ouviu esta palavra, ela reconheça que precisa mudar, que algo precisa morrer dentro de si e que alguns precisam renascer sobre este Espírito. Outros que já têm sido levantados pelo Espírito de Deus, já nasceram de novo, arranca-lhes os galhos, tira aquilo que lhes impede de ouvir tua voz, para que hoje haja uma nova direção. É o que te pedimos, enquanto tu fazes isso, em minha vida, em suas vidas, em nossa vida, Senhor. Nós te amamos, Pai, acima de tudo. Muito obrigado por este acesso, por essa edificação e este amor mútuo. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém.